Olá, bom dia, meus amigos do programa Mercado Futuro. Hoje mais um programa aqui. Eu adoro essas histórias das empresas, não é só no Brasil, evidentemente, mas histórias de empresas que começaram com a família. Marido e mulher resolveram abrir um negócio e o negócio se perpetua, continua, né? Quer dizer, tem vários exemplos. Um exemplo que eu conheci primeiro, desse estilo aqui no Brasil, foi a Jacto, a máquina Jacto. Máquinas Agrícolas já. Hoje é uma empresona. E hoje nós vamos falar de uma outra empresa, mais ou menos nesse mesmo estilo. Trata-se da Coima. A Coima é uma empresa que funciona em Dracena. Ela foi fundada por um casal, o José e a Maria Danzieri, e isso em 1951. E aí foi seguindo, a família foi continuando, começaram consertando carroça, depois, se eu não me engano, foi em 1973 que foi feito o primeiro tronco de contenção, né? Depois veio a balança eletrônica em 96, troncos hidráulicos em 2013. Você vê que eu sou estudioso, eu li tudo aqui. Em Dracena, para vocês terem uma ideia, é São Paulo, o estado de São Paulo fica a 650 quilômetros da capital, e eu achei curioso que o nome Dracena é o nome de uma planta, né? A planta ornamental, foi por isso que escolheram o nome Dracena. Hoje eu vou começar, então, com o Bruno, vocês estão vendo o Bruno aí, Bruno Dancieri, ele é da empresa, é da área comercial, e vai contar para a gente, porque assim como a pecuária evolui, evidentemente os troncos de retenção também evoluem. Só para concluir, pelo que eu li aqui no site da empresa, além dessa parte da pecuária, os troncos, eles trabalham também com balança e tem tradição também com móveis e com madeira. Eu não sei se continua, mas isso aí o Bruno me confirma ou não. Bruno, muito bom dia, boa tarde. Prazer conversar com você. É, Vamos começar falando. Tem uma coisa que me chama a atenção, e você pode falar sobre isso se você quiser, que é o seguinte: o mercado dentro do Brasil para tronco de retenção, essa coisa toda, o mercado é imenso, né? Porque, ao contrário do que eu imaginava, pouca gente usa ainda tronco de retenção. Bom dia, obrigado pela tua presença, pelo tempo. Vamos conversar então sobre a Coimbra. Fala, Rec, tudo bem? Eu agradeço o convite para falar um pouquinho da Coima, né? Falar aí para os seus ouvintes um pouquinho de pecuária, da nossa vida, né? A gente tem um prazer sempre muito grande de trazer a nossa história, uma história muito bonita, né? De empresa familiar, chegando aí já aos 75 anos no ano que vem, né? Quiçá a gente chega a ser uma empresa centenária, estamos nos estruturando para isso, né? E o mercado de contenção bovina, né? É um mercado bem interessante. É bastante estatística, como vou dizer assim, emblemática. A gente vê muito corte na internet aí que trazem alguns dados, ao meu ver, parciais, né? Porque algumas informações de mercado são muito poucas, né? Oficiais, né? A gente é muito carente de estatística no setor. Então, às vezes, extrapola um estudo, traz uma estatística para causar um pouco mais, né? Mas eu entendo hoje que temos muito espaço para crescimento, mas a gente já tem uma boa presença, assim, de equipamentos de contenção em fazendas no Brasil, tá? Então, vamos falando, estamos aqui à disposição para falar sobre todos os assuntos, você vai me direcionando, você quer que eu conte um pouco mais da história, se a gente já entra nos temas de pecuária, estamos aqui para esclarecer aquilo que a gente puder falar. Não, tem um negócio que é interessante, porque começou, os troncos eram com madeira. Hoje já não são mais, né? Ou tem ainda madeira? Não, tem madeira. A gente permanece com os equipamentos de madeira no nosso portfólio por dois motivos. Primeiro, o consumidor ainda quer. Né? Então, tem muito lugar que o consumidor demanda por equipamentos de madeira. Hoje, praticamente metade dos nossos equipamentos vendidos são em madeira e metade em aço. Então, boa parte dos fabricantes de troncos abandonou a madeira. A gente trabalha para atender a demanda e satisfazer a necessidade do cliente. Enquanto tiver cliente querendo comprar tronco de madeira, enquanto a gente tiver permissão para explorar floresta de maneira legal, nós vamos continuar. Porque o que acontece
no Brasil, no mundo, né, Rec, as pessoas preferem evitar polêmicas, né? É mais fácil você seguir a manada do que você trazer verdade. Porque se eu te perguntar, o que você acha mais sustentável? Equipamento de aço ou equipamento de madeira nativa? O que te soa mais sustentável? Geralmente as pessoas entendem que é o aço, né? Ah, o aço é um processo industrial, madeira você está tirando da floresta, né? Só que para quem não conhece um processo de manejo florestal, é um dos processos mais bonitos de extrativismo que existe. Porque você não vai lá e não é, eu vou lá e corto a floresta amazônica, desmato ilegalmente. Infelizmente, tem poucas pessoas que ainda fazem isso. Posso te dizer que não é o agronegócio, né? São pessoas que usam isso para outros fins, né? Mas um processo de manejo florestal é um processo muito bonito. Você tem uma floresta, você pede uma autorização do IBAMA, o IBAMA permite que você retire algumas árvores desse processo, você marca cada árvore que você pode fazer o processo de extrativismo, você retira essas árvores, você faz com que a floresta fique perene, porque uma floresta muito fechada, as árvores menores elas vão morrendo por falta de sol. Quando você extrai as madeiras específicas, pontuais, num ponto ótimo de corte, você permite que a floresta permaneça viva, né? Então, o processo de manejo florestal é muito complexo. Então, muitas pessoas estão migrando para o aço por conta da dificuldade em se achar madeira legal, né? E pelo alto custo, porque está ficando cada vez mais caro. Mas usam uma falsa narrativa de que é mais sustentável. Do mesmo jeito que a floresta você extrai e você abre espaço para ela crescer de novo, aquela árvore, um processo de aço, você está extraindo minério de ferro, transformando em ferro, aço, né, processado na indústria depois, e aquela mina, ela não se recompõe. Aquele minério de ferro que é a base dos produtos industrializados em aço, ele não é renovável como é a madeira. Mas eu entendo, enquanto o Brasil continuar tendo desenvolvimento legal, e nós temos que combater isso, a gente fica rendido às narrativas, né? Então, hoje, eu tenho uma frase que eu uso muito, né, que eu gosto muito, que é: não existe ação do ser humano que não tenha impacto no ambiente. Cabe a gente minimizar esses impactos. Não adianta a gente viver numa narrativa falsa de que a sustentabilidade, o mundo, todas essas coisas, se a gente também não quer viver no mato. A gente quer viver na cidade, quer viver com ar-condicionado, quer ter tecnologia, quer ter celular, quer ter carro, quer queimar petróleo. Então, o fato da gente viver e viver em cidade faz com que a gente gere impacto na natureza. Cabe a gente minimizar os impactos. E se analisando nesse aspecto, eu entendo que a madeira, extraída de maneira legal, ela é muito mais sustentável do que o aço. Mas hoje a gente ainda tem madeira, a gente está atendendo a demanda do cliente, está ficando cada vez mais caro, né? Justamente pela burocracia, pela complexidade de se fazer o controle de tudo, né? E por conta da versatilidade do aço. O aço é muito mais versátil, é mais moderno, permite fazer muito mais coisas que a madeira. É um equipamento mais leve. Hoje um tronco de contenção de aço, ele dá muito mais versatilidade para o cliente, né, para o pecuarista. Agora me conta uma coisa, indo para um pouco do mercado de tronco. Normalmente, quer dizer, devia estar ligado, não sei se é só para isso, mas o que se falava, você usava muito o tronco para vacinar o rebanho contra a febre aftosa, por exemplo, né? Era uma época que os fazendeiros reuniam o gado para isso. Eu sei que não é só para isso. Primeiro que você não tem só aftose, você tem carrapato, tem brucelose, enfim. Teve alguma alteração, vai ter alguma alteração com o Brasil livre da febre aftosa sem vacinação ou não? Eu acho que essa é uma conquista muito grande, né? Eu acho que a gente tem que celebrar essa conquista do status de livre de aftosa sem vacinação, né? Eu acho que é uma conquista nossa para o agronegócio. A gente acessa mercados importantes com isso e traz algumas preocupações, porque até então o pecuarista ele era obrigado a fechar o gado para fazer a vacinação de aftosa, né? Muitos não usavam equipamento de contenção para isso, vacinavam no corredor, né?
Mas o tronco de contenção é muito mais que isso, né? Hoje, com a pecuária moderna, com a pecuária intensiva, um equipamento de contenção ele serve para várias coisas: uma inseminação, uma marcação, um toque, uma análise de doença, uma avaliação de dente para exportação de gado. Então, ele serve para proporcionar seguranças em outros manejos, né? A vacinação era um deles, né? Tinha vários estudos que mostravam que a vacinação no tronco de contenção aparentemente parecia ser mais lenta, mas ela era muito mais rápida e eficiente, porque você não perdia, não interverava animal, não tinha perda de dose, né? Além de ser mais eficiente, ela era mais rápida no total do manejo, né? Então, a gente perde essa necessidade de levar o gado para fazer a vacinação, mas a gente tem que celebrar essa conquista, né? Eu acho que a pecuária moderna, o tronco de contenção, ele é usado para outras situações, né? Principalmente quando se fala em aumento da intensificação da atividade pecuária. Não, e hoje, Bruno, você pesa o gado, você tem gado com brinco que quando passa no tronco, você lê as informações. Esse era um outro tema, mas o tronco hoje é muito mais do que um lugar para conter o animal, né? Exato. Informação. Na verdade, hoje ele é meio que o seu principal input de dados e output dos resultados da sua fazenda. Né? Eu acho interessante quando a gente fala no controle de peso, né, dos animais. Me admira muito um pecuarista que vê que compra, não vai na balancinha do açougue e vê se o açougueiro vai colocar 50 gramas a mais ou menos, e o principal bem dele, que é o boi, que ele vende no peso, investe dinheiro em sanidade, em nutrição, em manejo, em gente, e não quer saber o peso para controlar o seu processo de gestão, né? Então, hoje, o curral, ele serve para isso. É o ambiente onde se faz toda essa gestão do seu negócio. Tem tecnologias que têm surgindo hoje que tentam tirar essa dor, porque é uma dor levar o gado para o curral, é um estresse do animal, perde um certo peso, né, por conta do manejo, fazendas extensivas, o curral necessariamente não é muito perto, mas as tecnologias que existem ainda são muito novas. Mas eu acredito piamente que é o futuro. Pesagem por drone, pesagem por imagem, mas o manejo, ao meu entender, nunca vai acabar porque a pecuária vai evoluindo. Né? Se você fosse olhar índices de disseminação artificial de 20 anos atrás e comparar com agora, hoje é muito mais, e daqui 20 anos vai ser mais ainda. Transferência de embrião, avaliação de prenhez. Então, a necessidade de você fazer o manejo do seu gado num curral, ela, ao meu ver, vai continuar existindo sempre. Ok, nós já passamos aqui uns 10 minutos, eu vou chamar o primeiro intervalo. Hoje eu converso com o Bruno Dancieri, da Coima, que é tradicional fabricante de troncos e outras coisas, mas nós estamos falando de pecuária. Nós voltamos já, até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso hoje com o Bruno Dancieri, da Coima. O assunto pecuária, troncos para contenção e outras coisas para as quais ele serve, né? Uma outra coisa que eu queria te perguntar é com relação ao tronco, especificamente. Você usa ele hoje para muitas coisas, e em termos de evolução, por exemplo, o tronco hoje tem um computador acoplado, como é que é essa... Você falou dessas modernidades aí, ele é realmente a melhor ferramenta, você ter um input, né? Botar dados de cada animal. Porque o animal para ali, você pode, com os equipamentos que hoje são disponíveis, ter uma fotografia, uma radiografia do animal, não é isso? Exato. Com o advento da tecnologia, dos produtos eletrônicos, um tronco ele deixou de ser unicamente um sistema de contenção, né? Ele sempre está associado a uma balança. Então, hoje, quando a gente fala em tronco de contenção, a gente sempre está falando de um equipamento duplo, com dupla função. Ele faz a contenção e ele também tem balança acoplada nele, e aí são dois sistemas com duas necessidades. Quando a gente fala da gaiola, vamos dizer assim, né, do sistema de contenção, ela vem evoluindo muito. Né? A gente saiu dos tradicionais troncos de madeira, com cremalheiras, veio com pistão hidráulico, e hoje a Coima conta com exclusivas travas EasyLock, que são tecnologias patenteadas pela Coima,
que é uma tecnologia de trava seca, onde não tem óleo, não tem retentor, deixa um sistema muito mais leve, muito mais fácil para o operador mexer. Além do sistema de contenção hidráulico, né? Hoje a Coima já conta, né, há mais de 10 anos, com um sistema de contenção hidráulico, onde o manejo deixa de ser manual nas alavancas e passa a ser, no nosso caso, um controle remoto. Então, hoje, o operador brinca de videogame no curral, né, Rex? Ele está ali apertando botões e fazendo o manejo. Então, deixa um manejo muito mais fácil, rápido, seguro, né? E o equipamento ganhou acessórios que permitem muito mais rendimento de carcaça e velocidade na operação. Então, hoje, o Megatron 5.0 da Coima, um tronco muito rápido e versátil, ele conta com as laterais anatômicas, que nenhum outro fabricante tem, e almofadadas. O animal ele é abraçado com almofadas, então protege contra lesões de carcaça. Além do dispositivo empurra-boi com almofadas também. Então, você dá um tapinha na bunda do boi, mas de maneira leve, suave, sem lesão, trazendo produtividade. Também com as apartações hidráulicas, né? A apartação hoje tira a necessidade de ter um operador abrindo e fechando porteira para fazer a apartação. Você faz essa apartação diretamente na mesa do equipamento. Quando a gente fala em balança, aí a coisa evolui ainda mais, porque você permite uma coleta de dados acoplado à identificação eletrônica e ao bastão de maneira autônoma, automática, né? E esse input de peso também pode, associado ao tronco, fazer a apartação automática. Então, hoje a gente é a única empresa do Brasil e da América Latina que tem um equipamento de contenção que, quando associado à balança, faz a apartação automática no peso. Então, são vantagens, tecnologias que a gente insere no contexto da pecuária e não para por aí, né? Cada vez mais a gente vem buscando como modernizar esse ambiente de gestão do curral. Me conta uma coisa, vocês da Coima, por exemplo, os produtores, os pecuaristas, eles dão palpite, falam, se fosse assim, fosse assado, vocês ouvem as pessoas? Porque normalmente se ouve, eu não sei. Não, a gente tem 74 anos hoje, né, que se a gente evoluiu os nossos produtos, foi principalmente escutando os nossos produtores, né? A gente é produtor de gado também, mas a gente tem uma realidade, né? A gente é produtor de bezerro, vaca, né, cria, mas a realidade do tronco de contenção é que ele tem que ser muito dinâmico. Por quê? Eu vendo para quem faz cria, eu vendo para quem faz recria, eu vendo para quem faz terminação, confinamento de alto volume, confinamento de médio volume. Então, os meus equipamentos, eles precisam atender, na maior parte do tempo, a maior parte do rebanho, mas a gente também customiza soluções. Então, tem uma necessidade muito grande relacionada a gado PO. Pô, gado PO não tem nada a ver com gado comercial. E como que você estabelece um equipamento que ele, em tese, é único, né, com o mesmo padrão, para atender dois perfis? Aí parte a customização de soluções, né? Então, hoje, a gente trabalha com customizações de solução, trabalha com equipamentos com perfis diferentes para atendimento da demanda do cliente. E, eventualmente, aquele cliente que ainda quer uma situação particular, eu quero desse jeito, a gente também customiza. Sabe? Então, a gente é uma das poucas empresas que também chega nesse nível de customização dos clientes. E me conta uma coisa, falando um pouco de mercado, né, de marketing, é importante a participação em feiras, exposições? Eu estou te perguntando isso porque eu recebo diariamente pelas técnicas aí, pelo WhatsApp, pelo e-mail e tal, todo dia tem uma exposição agropecuária no Brasil. Eu estou dizendo uma, não, mas tem mais de uma. Sim. Qual é a importância para vocês? Por exemplo, quando você vai lá e faz aquele baita stand na AgriShow, que, aliás, você fez um bocado de filme lá, eu vi, assisti, acompanhei, teve até um com um molequinho lá em cima e tal. Qual a importância disso? Porque eu sei que as exposições, o AgriShow especialmente, é caro. Tudo bem, é uma grande vitrine, mas é uma vitrine que é que nem entrar numa loja para comprar uma roupa sem grife e entrar numa Hugo Boss, numa Versace, sei lá. O retorno compensa aquele sacrifício todo de dinheiro gasto? Ô, Rec, primeiro eu queria só agradecer ao Julião, né, o filho do Rômulo lá da PEC Forte. O menino é sensacional. Tudo aquilo que você viu foi
roteiro e produção dele. Eu só fui garoto propaganda dele lá. O moleque. O menino é um artista. Ele que criou tudo. Aquele menino tem futuro ali. É um artista. Quem não conhece, procura o pessoal da PEC Forte aí, segue o perfil que o Julião tá lá presente. Mas falando em feira, é um tema polêmico, eu vou dizer assim, né? Antigamente se tinha feiras de agronegócio, né? Que misturava negócios e show comercial. Esse modelo saturou, porque feiras longas, compridas, a estrela era o show sertanejo, não era os negócios. E isso, há muitos anos atrás, lá com a AgriShow, Intercorte, Recorte, começou feiras de negócio, né? E eram poucas, e eram extremamente eficientes. Mas isso virou um grande negócio também, né? Então, pulverizou demais essas feiras de negócios, né? De trabalho aí espalhadas no Brasil. Falando para a Coíma, literalmente o cliente põe a mão no produto, né? E eu ouso dizer que no catálogo é tudo muito parecido, é tudo muito igual. E a Coíma que vende um produto de qualidade superior, um produto que se posiciona, né, tem uma estrutura mais robusta, ela precisa fazer com que o cliente ponha a mão no equipamento. Eu acho que a feira ela faz parte de uma estratégia de presença, onde o cliente pode ver o equipamento. Só que eu entendo que saturou um pouco. Tem muita feira acontecendo, muitas ao mesmo tempo. Eu sou um apaixonado por feira, porque é um momento não só de você expor seu produto, mas é um momento de relacionamento, é um momento onde você também, de certa forma, mede força com seus concorrentes, você impõe ali um pouco a sua marca, né? Esse ano mesmo a gente tem programado fazer quase 40 eventos, feiras e eventos. É muito, e gasta muito dinheiro, e muitas vezes o retorno não vem. Então, é importante, a gente tem que selecionar bem. Então, essa semana mesmo nós estamos lá na Bahia, semana que nós vamos estar aqui na Feicorte, vamos estar em Goiânia, na semana seguinte nós vamos estar lá na Feira da Coamo, lá em Campo Mourão. Então, são muitos eventos acontecendo ao mesmo tempo. Virou um grande negócio para os organizadores, né? E a gente que é o expositor, a gente tem que tomar um cuidado, porque senão a gente gasta mais do que a gente tem e não faz outros investimentos em marketing. Mas ainda assim, dá um bom retorno. A AgriShow esse ano foi um espetáculo. A gente vendeu 60% a mais do ano passado. Esse ano a gente teve com 2 estandes, né, focando a divisão industrial, as balanças rodoviárias na região de armazenagem, que é uma divisão de negócio que a gente tem investido, né? Mas é interessante. A feira a gente pode ter. A gente não pode também falar que a feira vai resolver todos os nossos problemas. Nós temos que continuar com o trabalho de campo, continuar com os nossos representantes comerciais, continuar com os nossos técnicos visitando o produtor, porque só a feira não resolve o problema, não. Porque não adianta nada a empresa ficar bonitinha na feira, se lá no dia a dia, na hora de escutar o produtor, de resolver o problema dele no campo, a empresa não tem estrutura para isso. É o que uma coisa puxa a outra, né? Como é que é, por exemplo, essa coisa, porque o equipamento mais sofisticado, existe uma lenda aí, uma frase, quando você cria uma nova tecnologia, você cria, por exemplo, celular, você cria uma solução e 2 problemas. A tecnologia dá pau, como se fala popularmente. Como é que funciona essa coisa de atendimento, de assistência técnica? A gente conta com uma rede de assistência técnica própria e parceira no Brasil todo. Hoje a Coíma tem 2 filiais, uma em Cuiabá e uma em Marabá. Estamos com um plano de ter mais 2 filiais próprias, Goiânia, Belo Horizonte, Rondônia também já está precisando, mas de Belo Horizonte e de Goiânia já está no plano, e a gente conta com muitos parceiros terceirizados, né? E além da equipe que passa rodando, porque hoje a gente faz a entrega do equipamento, entrega e montagem, né? Então hoje a gente tem mais de 30 técnicos que estão rodando. Abriu o rastreador aqui, você vai ver que tem caminhão da Coíma espalhada pelo Brasil todo, justamente porque, de fato, a tecnologia, ela traz necessidades que o pecuarista não tinha antes, que na verdade que a gente não tinha, né? Se você lembrar lá no passado, eu vejo isso na área comercial. Antigamente, o cliente esperava para ser atendido 1 semana, 2. Hoje, se ele te mandar um WhatsApp e você não responder em 1 minuto, ele vai para o seu concorrente, né? Então, a tecnologia, ela traz uma certa urgência que até então não tinha, né? A gente fala que cria 2 problemas, porque na verdade não tinha essa dinâmica. Antigamente, o cara esperava as coisas. Hoje em dia, a gente tá na geração shorts, né? Na geração TikTok, né? Tudo muito 3 segundos, 3 segundos, 3 segundos. Então,
Eu acho que isso tem mais a ver com sociedade que com tecnologia. Nós também temos que convidar a reflexão para as pessoas desacelerarem um pouco, senão nós vamos infartar todo mundo aqui e morrer louco. Né? Não, e tem o seguinte, na minha área específica, você não tem mais hora de trabalho, né? O celular te manda mensagem às 1 da manhã, às 3 da tarde, qualquer horário, né? Não tem mais aquela... Tanto isso é verdade que a gente, quer dizer, as pessoas têm que colocar os limites. Se você não colocar limite, você fica conectado 24 horas por dia. Né? E o pior é que você passa a gostar disso, que não é uma coisa saudável, né? Então, a gente tem que ter esses momentos de descompressão e volta, porque a gente passa a não ser produtivo também, né? Na hora que você vê, você tá fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, tá numa reunião, respondendo o celular, você não prestou atenção na reunião, você tá dirigindo, usando o celular, que não pode, é contra a lei, e aí? Né? Até onde nós vamos parar, né? Não vamos parar. Eu converso hoje com o Bruno Dancieri, da Coima, a conversa está ótima, falando de pecuária, de tronco, enfim. O mundo hoje está muito divertido para alguns. Então é bom, a gente pode fazer essas especulações, falar dessas coisas que a gente está vivendo hoje e cada dia mais acelerado. Nós vamos a um pequeno intervalo e o programa volta já já. Até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso hoje com o empresário Bruno Dancieri, da Coima, falando aí do que vem por aí na área da pecuária. Ô, Bruno, eu estou acompanhando lá pelo CPE, nunca o Brasil exportou tanta carne bovina. Cara, agora, esses dias, recorde em relação ao mês passado, o mês que vem vai ser outro recorde e assim vai. Isso interfere no mercado de pecuária, porque existe uma conversa aí que quando a arroba do boi não está valendo muito, o pecuarista para de investir ou investe menos. Agora, pelo que eu estou vendo aí, a pecuária está acelerada, está em ritmo forte. Isso se reflete no mercado de vocês? Sim, com certeza. Eu entendo que o mercado externo ele é uma extrema alavanca de resultados. Por quê? O mercado externo ele é um pouco mais exigente que o mercado doméstico, né? Então, você quer exportar para a Europa, tem que ter rastreabilidade. Rastreabilidade faz com que o cara tenha que fazer investimentos em intensificação. No nosso caso, o cara que precisa de rastreabilidade vai precisar de um tronco. Né? A boi China, que é gado novo. Então, que é gado novo, tem que fazer versão de dente, que impacta na intensificação. O que eu entendo é o seguinte, o mundo comprava muita carne do Brasil porque era barata. Né? Então, agora o mundo passou a comprar carne no Brasil também porque é boa. Então, é um caminho sem volta, isso impacta demais no nosso ciclo, apesar que ainda os volumes exportados, apesar de baterem recordes, na produção total ele ainda representa pouco, percentualmente falando, né? Vem ganhando expressividade, o mercado doméstico ainda dita o preço, mas a gente já começa a observar que o ciclo pecuário ele tem uma composição diferente, ele era um pouco mais longo, um pouco mais cíclico, os ciclos eram mais certos, né? Hoje você já vê movimentos diferentes do ciclo, ele encurtou, ele não está necessariamente tão né, seguindo aquele padrão, porque a hora que era para cair, tem uma demanda internacional, tem uma peste não sei aonde, ele dá uma esticadinha, segura. Se a gente observar o último ciclo de alta lá da pandemia, 2020, 2021, ele demorou um pouquinho mais para cair. Né? Era para ele ter caído um pouco antes, se a gente fosse olhar os comportamentos ciclos do passado. Né? Então, isso é muito positivo. Né? Eu entendo que quanto mais a gente exportar, melhor é. Eu sempre sou adepto da gente tirar dinheiro de fora, trazer para dentro. Então, quando eu falo de Dracena, eu me orgulho muito que Dracena, a Coima tem um poder de trazer dinheiro do mundo, do Brasil, do mundo, trazer para cá, para a gente desenvolver o interior do Brasil. A gente tem que brigar para que a gente tenha mais empresas no interior do Brasil, para desafogar os grandes centros, né, onde tem os principais problemas do Brasil, seja de saúde, segurança, ambiente. Né? O problema ambiental do Brasil não está na produção rural. Nosso maior crime ambiental acontece nos grandes centros, onde não tem esgoto tratado, onde o processo não é tão robusto. Né? Então, a gente tem que brigar mais para conseguir exportar mais. Então,
Ações como essa da aftosa, que a gente ficou livre de vacinação, é excelente, né? Temos que ter uma política internacional que permite o diálogo, né? Não pode ser nem tão complacente com o que os gringos falam, porque muitas vezes é guerra comercial, os caras impõem aftosa onde não tem, impõem barreiras onde não tem, começa a criar picuinha, mas também não pode ser um governo muito combativo, onde o gringo não importa. O gringo é nosso cliente, nós temos que tratar ele bem. Agora, também temos que saber nos posicionar, porque eles precisam comer, e o Brasil é o principal produtor de alimentos do mundo, né? E é o que tem mais potencial de crescimento. Então, nós temos que bastante coisa para fazer, e isso para nós é ótimo, né? Tem muita demanda para os nossos produtos. Em termos de tecnologia, como é que você enxerga? O que, que deve vir por aí em termos de contenção? Tem alguma coisa? Você teve recentemente nos Estados Unidos, que você me contou, a gente ia conversar antes, foi lá para ver alguma coisa. E, pelo que eu li ou ouvi você falando, você aprendeu algumas coisas novas que você quer aplicar aqui. O que eu vejo é o seguinte, né? O americano foi muito legal, eu não conhecia a pecuária dos Estados Unidos, né? Ele é muito adepto de coisas simples, robustas, que funcionam, né? Tem muita tecnologia, mas nada de invenção, de mimimizinho, sabe? Eu vejo muita empresa surgindo no mercado, querendo, sabe, reinventar a roda. Você não precisa reinventar a roda já gira desde que o mundo é mundo. O que a gente precisa é aperfeiçoar, e é isso que o americano faz. Ele não fica fazendo coisa porque é bonitinho, não. Ele faz coisa porque dá dinheiro, porque é produtivo, e esse tipo de tecnologia a gente tem que trazer para cá. Cada vez mais sistemas autônomos, sistemas onde tem menos operador, porque o desafio de mão de obra ele é muito grande. E na pecuária a gente tem uma grande vantagem, né, que é simplesmente seguir o que a agricultura faz, né? A agricultura hoje ela tem um pé na frente do ponto de vista de tecnologia. Você já vê aí drones pulverizadores, vê tratores autônomos, plantadeiras autônomas. Isso na pecuária ainda a gente tem bastante a percorrer, e eu acredito que o caminho vai ser esse, cada vez mais buscar sistemas autônomos, onde cada vez mais tem tecnologia embarcada para depender menos de uma mão de obra que está praticamente inexistindo, né? Na cidade está difícil, no campo está impossível, né? Sem contar, né, pelo que você está falando de manejar um tronco moderno, que a mão de obra teve que melhorar, né? Porque é diferente você empurrar o boi ou ir no dedinho, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, que coisa boa o povo acostuma, né? Então, naturalmente, hoje o desafio é achar gente para conter o tronco manualmente, né? O operador, o vaqueiro que manejava um tronco mecânico, apertar um controle remoto, para ele é fácil. O duro é aquele cara que acostumou com o controle remoto, tem que ir para a alavanca, né? Então, teve sim uma mudança de perfil, né? Não tem mais aquela necessidade bruta, né, de muita força igual tinha. Antigamente, o tronco era impossível de se manejar, né? Agora, para uma coisa mais moderna, né? Então, eu tô muito nessa linha. Uma vez eu ouvi uma frase muito interessante de um grande produtor de leite do Brasil, que é a Gringos, né? Você deve conhecer, a família Janke, né? Ele instalou lá aquele tirador de leite ordenha robótica, né? Se é que pode chamar assim. Eu falei, como é que é com a mão de obra, não sei o quê? Ele falou, olha, as vacas se acostumaram primeiro que o ser humano, com o robôzinho tirando leite, né? E não tem muitas alternativas, é por aí mesmo. Vai ter que aprender ou cai fora, né? Exato. Ô, Bruno, acho que nosso tempo já acabou, nós já conversamos aqui meia hora, você já tem que ganhar dinheiro aí, que vida de empresário não é fácil. Ó, tem um IOF aí que vai morder mais um pedaço da nossa grana. Da minha não, porque é pouca, mas da sua não sei. Só para concluir, você está só no Brasil ou vocês exportam aqui para a América Latina? Não, a Coima já exportou para mais de 35 países. A gente tem exportação regular hoje para a América Latina, para Angola, e a gente participa muito de feiras, principalmente com a turma da BCZ, do Projeto Brazilian Cattle Genetics, não sei se você conhece. Sim. Então a gente acessa mercados muito por meio do Brazilian Cattle, né? E aí a gente acaba tendo oportunidade de exportação via projeto, né? Porque a gente está lá. Então tem tronco nosso no Egito, na Índia,
na China, Portugal, né? Tem tronco nosso espalhado aí para muitos países, né, que não são triviais, não foi um esforço nosso de acesso àquele mercado, mas por conta da Apex Brasil, né, que financia esse projeto, a gente acessou muitos mercados. Mas hoje, regularmente, a gente exporta para vários países da América Latina e para Angola. Ok. Bom, eu quero te agradecer, então, pela conversa e dar parabéns. É bonito esse casaco que você está, hein? Quando eu passar perto da Coimbra, eu vou buscar o meu, viu? Pode vir aqui. Obrigado pela conversa, espero te ver em breve. Eu não tenho ido muito à feira, que eu estou meio enjoado. Eu fui desde o primeiro AgriShow, ou da primeira AgriShow, e é tanta exposição que eu realmente estou vindo devagar, sabe? Mas... eu acho que esse até um ponto que a gente pode deixar aí de mensagem final, né? Eu acho que a gente tem que pensar um pouco no Brasil e na produção. Eu vejo que quando se fala em feira, virou uma coisa muito comercial. E aí vai saturar, vai se perder, as empresas vão perder o interesse, né? Então, acho que tem que ser usado com muita parcimônia esses eventos, porque senão cada vez vai perder público, cada vez vai ter menos gente indo, e cada vez vai ser menos relevante e custoso para as empresas, né? Mas a gente gosta de conversar, quem quiser conhecer mais da Coima, me procure nas minhas redes sociais, nas redes sociais da Coima. Estamos à disposição aqui, não só eu, como toda a nossa equipe aí espalhada pelo Brasil todo. A gente hoje tem mais de 600 representantes comerciais, sendo que 200 estão ali na lida ativo mesmo, rodando direto, os outros 400 são indicadores de negócio, né? Mas podem trazer um pouquinho da Coima para quem quiser conhecer sobre o que há de melhor em tecnologia de pesagem, seja ela bovina ou de caminhões, e para contenção bovina. Ok, obrigado. Eu vou me despedir do público e já já nós conversamos um pouquinho. Fica por aí. Gente, é isso. Mais um programa Mercado Futuro. Eu volto em breve. Hoje eu conversei com o Bruno Dancieri da Coima. Coima, vocês viram a história, tem muita coisa rolando por aí. Muito obrigado e até o próximo programa.